Oi, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o uso do tempo histórico no ensino fundamental. No nosso primeiro slide, vamos falar um pouquinho do que é o tempo histórico. Então, o tempo que usamos para entender as mudanças, a permanência na vida das pessoas ao longo de toda a sua trajetória. O tempo histórico ele não foca apenas em datas, mas sim no significado desses acontecimentos. E aqui a gente tem dois tipos de tempo: o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é o tempo como datas e anos, que ele é bem parecido com um calendário. Já o tempo histórico é como a gente compreende e interpreta os acontecimentos e as consequências que tem ao longo desse tempo. Aqui a gente vai falar um pouquinho da importância do tempo histórico no ensino. Por que ensinar esse conceito de tempo histórico para as crianças, para os alunos? Porque auxilia no desenvolvimento da percepção, né, das crianças, ajuda eles também a entenderem a relação entre o passado, o presente e o futuro, também podendo compreender os acontecimentos, tá? E auxilia também a contextualização de todos os acontecimentos, aonde permite que os alunos, as crianças, vejam os eventos e todo o seu contexto e entenda o porquê e como que as coisas mudam ou permanecem do mesmo jeito ao longo de toda essa história, de toda essa trajetória. Aqui temos algumas metodologias para trabalhar o tempo histórico. Então, vou falar algumas abordagens aqui. O uso do documento históricos, que eu vou citar alguns materiais. Por exemplo, as cartas antigas, ferramentas, roupas do passado. De objeto, pode também mostrar para as crianças objetos que pertenceram às outras épocas, para que elas possam compreender a diferença e a semelhança do passado com os objetos do presente, com os objetos de agora. O uso de documentos imaginéticos. Exemplo, fotografias antigas, pintura, mapas, usar imagem para que os alunos eles possam visualizar como as pessoas viviam antigamente, como elas trabalhavam, qual era a vestimenta delas, a capacidade de desenvolvimento, onde elas podem interpretar o passado através de figuras ou de representações visuais para que elas consigam compreender como era a história antigamente. Aqui, colocamos alguns exemplos de documentos materiais imagéticos. Os materiais que são objetos antigos, vestimentas, ferramentas, e os imagéticos, que são fotografias antigas, pinturas históricas. Aí aqui colocamos as práticas em sala de aula, com as propostas. Aqui a primeira seria a linha do tempo com os alunos. Os alunos criam uma linha do tempo de suas vidas ou de eventos históricos, conectando diferentes períodos para entender a passagem do tempo. A interpretação de imagens históricas, que as crianças analisam fotografias ou pinturas antigas, discutindo como as pessoas viviam, suas roupas e o ambiente, desenvolvendo a habilidade de observar o passado. Visitas a museus ou exposições. Levar os alunos a museus ou exposições permite que eles vejam de perto os objetos e artefatos históricos, tornando o aprendizado mais concreto e interativo. A integração do conteúdo com a BNCC,
as competências relacionadas ao ensino de história, que é a compreensão da diversidade cultural e das relações sociais no tempo e no espaço, desenvolvimento de uma visão crítica sobre as transformações e permanências ao longo da história. Habilidades a serem desenvolvidas nos anos iniciais, que seria localizar-se no tempo e no espaço, compreendendo a relação entre passado, presente e o futuro. Identificar e valorizar documentos históricos e culturais, reconhecendo suas importâncias para entender o contexto histórico e social. Agora é avaliação e reflexão. Análise do trabalho dos alunos. Avaliar as atividades realizadas com a linha do tempo e a interpretação de imagens históricas para verificar a compreensão do conceito de tempo histórico e a capacidade de conectar eventos e períodos. Observação do desenvolvimento da percepção temporal. Observar como os alunos compreendem e utilizam o conceito de tempo histórico em suas atividades e discussões, avaliando sua capacidade de relacionar o passado com o presente e o futuro. Obrigada!